Não foram divulgados nomes específicos nem os motivos detalhados, mas a ação segue o padrão de sanções diplomáticas contra governos vistos como alinhados a influências adversárias na região. Em outras palavras, governos hostis aos interesses americanos. E o governo chileno ainda não se pronunciou oficialmente, mas a decisão pode gerar tensões bilaterais em um momento de realinhamento geopolítico na América do Sul. Gerson, como é que você vê isso aí, hein? Pois é, eu tenho, os nomes não foram revelados, mas eu consegui com as minhas fontes lá no Chile. E para nossa audiência, vocês sabem que eu já falei que eu estou com a minha passagem comprada para a assunção do presidente Kast, que acontecerá agora em março, antes do fim da primeira quinzena, e estarei lá como enviado do Mundial Telenotícias, e para vocês verem que essa vida de jornalista tem suas vantagens. A gente faz umas viagens aí e o Mundial Telenotícias estará presente lá no Chile. E usando essas fontes, nós vamos falar para vocês quem são essas três pessoas. É o ministro de Transportes e Telecomunicações e dois outros funcionários, que são o subsecretário de Telecomunicações, ou seja, é o deputy, é o segundo no próprio ministério, que é o senhor Cláudio Arava, e também o seu chefe de gabinete. Então, são três funcionários do Ministério de Comunicações, podemos chamar assim, ligado a transportes e comunicações, e que estão perdendo o visto para ingresso nos Estados Unidos. Parecido com aquilo que aconteceu com os ministros da Suprema Corte no Brasil e que foram impedidos de vir aos Estados Unidos por uma questão política e, nesse caso, há uma sinalização muito importante para o Brasil, e eu vou explicar por quê. Na verdade, esses três funcionários, a inteligência dos Estados Unidos e a própria embaixada dos Estados Unidos no Chile já havia informado ao presidente Kast e à equipe que está assumindo que o presidente Boric e essa parte de sua equipe havia sido subornada e recebeu grandes somas dos chineses para estabelecimento de um projeto que seria um cabo submerso, né, um cabo de fibra ótica, ligando a Valparaíso, ligando ali, inclusive, aonde fica a área onde será o compromisso do presidente Kast ali no Congresso. Depois ele vai para o Palácio de La Moneda na parte da tarde. Eu já estou estudando como é que eu vou fazer a cobertura lá, e eu sei que esse projeto foi um projeto de passar esse cabo submarino com uma espécie de link de dados feito do Chile com Hong Kong, e esse link de dados daria privilégios, inclusive, para a Huawei e toda uma tecnologia que foi negociada pelo governo Boric com os chineses. E qual é o aviso disso para o Brasil? Porque, na verdade, o governo Kast sabe que já tinha sido avisado que aqueles privilégios que o Chile tinha com os Estados Unidos da época ainda do NAFTA, daquele North American Free Trade Agreement, esse antigo NAFTA que colocava México, Estados Unidos e Canadá com um regime tarifário muito especial, incluiu o Chile como o único país da América do Sul, a bem da verdade, que tinha até condições, até porque é um país muito arrumadinho na sua economia e também tem o maior IDH da América do Sul. Só que essas vantagens, depois esse acordo foi revisto, o Chile foi retirado, mas continuou com vários benefícios. E esses benefícios estavam sendo retirados porque exige agora uma padronização de tecnologias. E aí é que há uma sinalização para o Brasil. Veja que ao Canadá foi dada a mesma advertência, dizendo: não tem problema, se vocês querem fazer uma parceria na área de tecnologia, particularmente de telecomunicações, com os chineses, se há essa opção, não tem problema, só que vocês terão que sair de outros programas sensíveis da área de defesa, porque não há como compartilhar essas tecnologias que hoje estão em disputa, porque existe a questão da segurança cibernética. Então, no que nós estamos falando hoje é sobre defesa cibernética e sobre uma disputa de mercado.
Os chilenos, nós já sabemos que o presidente Kast já está alinhado com a política externa do governo americano, porque entende que há uma janela de oportunidade que se abriu. Quando o presidente dos Estados Unidos coloca as cartas sobre a mesa, ele está dizendo o seguinte: nós faremos grandes investimentos, nós faremos grandes parcerias na América e vamos disputar com os chineses. Veja que esse assunto tem tudo a ver com a deposição do presidente interino do Peru, que aconteceu na semana passada. Por que tem tudo a ver? Porque, na verdade, houve também encontros do presidente em exercício, que também é o presidente do Congresso, né? Ele assumiu interinamente, porque já é o 8º presidente em 10 anos no Peru, e o Brasil tem a sua parcela aí de responsabilidade, porque 4 desses presidentes tiveram problemas com a Odebrecht, tiveram problemas de corrupção. Inclusive, a esposa de um deles foi resgatada pela FAB e está no Brasil, a Nadine Heredia. Mas o fato é que o Peru teve o seu presidente agora interino retirado à véspera da eleição. A eleição vai ser em abril. Por quê? Porque descobriu-se que ele recebeu dinheiro e fez várias reuniões fora da agenda com um executivo chinês que foi aquele responsável pelos contratos do porto, do megaporto que foi feito ali no Peru, com investimento chinês e com detalhe, em que as autoridades peruanas não podem fiscalizar a infraestrutura do porto chinês. Então você veja que nós estamos num realinhamento geopolítico. Os Estados Unidos já disseram o seguinte: olha, não tem muito esse negócio de disputa com os chineses em áreas de tecnologias que não são sensíveis. Só existem 3 linhas vermelhas que não podem ser cruzadas, segundo o governo americano. Infraestrutura, não pode ser cruzada inteligência artificial e não pode ser cruzada a questão do sistema financeiro. Opa! Tudo. Parece que são 3 áreas que Lula tem uma ideia um pouco diferente. Veja que o Brasil fez um acordo com a China agora, não exigindo visto para os chineses que queiram passar no Brasil apenas 30 dias, numa reciprocidade que dura até o final de 2026. Então eu digo para você o seguinte, Paulo: nós estamos vendo um filme que nós, como brasileiros, teremos que tomar uma decisão. Os argentinos, paraguaios, bolivianos, chilenos, peruanos, equatorianos, colombianos em abril vão tomar a decisão deles ali, com o segundo turno talvez em junho. E os venezuelanos foram levados a tomar a decisão um pouco à força, mas o fato é que toda a América Latina está redesenhando e há uma janela de oportunidade. Só que o governo americano já disse o seguinte: se quiser comprar bugiganga, não tem problema, mas nessas áreas eu não admitirei uma disputa com o governo chinês nessa região. E o Brasil terá que se posicionar, Paulo. É uma hora dos adultos virem para a sala e discutir. E parece que o sistema financeiro brasileiro, os grandes investidores já entenderam que o que está em risco é muito grande e os Estados Unidos têm cartas muito poderosas sobre a mesa, Paulo.